Irmãos queridos que aqui permanecem, por favor, 1 João, capítulo 1. Peço a sua atenção para abrir a Bíblia neste texto sagrado, 1 João, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 4, considerando a porção completa. 1 João, capítulo 1, versos 1 a 4. Iniciamos hoje uma nova série natalina. Os irmãos perceberão aí através da projeção aquilo que nós intentamos com o que foi programado. Ok? 1 de João, capítulo 1, versos 1 a 4. Leamos a escritura com santa reverência. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Senhor, estamos mais uma vez diante da Tua Palavra e reafirmamos nossa dependência completa do Senhor. Precisamos de Ti, ó Deus. Sabemos que Tu és o interessado maior em que Teu Evangelho alcance corações. Portanto, glorifique o Teu nome. Use-me, Senhor, como Teu instrumento e ajude-nos a todos a prestar atenção e a sairmos daqui diferentes de como nós entramos. Confiamos em Ti, entregamos tudo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça quando se fala de Natal? Será que são presentes embaixo de uma árvore enfeitada? Ou uma fila de crianças para tirar foto com o Papai Noel no shopping? Bem, para nós cristãos, geralmente a lembrança imediata é do Senhor Jesus, o menino Jesus, lá deitado numa manjedoura, nascido dentro daquelas circunstâncias bem peculiares, e é bom que nós pensemos assim. Por outro lado, irmãos, entendamos que esta não é a figura completa, não é a história inteira, porque os textos dos evangelhos de Marcos e Lucas, os únicos que relatam o nascimento de Jesus, eles apenas introduzem, e isso historicamente, o dogma ou a doutrina inegociável da encarnação. Eles focam diretamente na humanidade do nosso Redentor. Mas nós sabemos que o nosso Senhor tem uma outra natureza também, a divina. A fim de compreendê-la adequadamente, precisamos continuar folheando os livros mencionados, ou pegando um atalho para a sistematização dessa doutrina segundo os apóstolos. Nós optamos nessa série pelo segundo caminho, daí o nome, o Natal segundo os apóstolos, selecionando porções das chamadas epístolas que nos ajudem a compreender a figura completa da encarnação de Cristo. Isso é determinante, irmãos. Não é algo importante apenas por conta do Natal, do momento em que nós estamos vivendo, mas para a nossa própria fé. Pois, como diz o credo de Atanásio, século V, é necessário para a salvação eterna que se creia fielmente na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Crer fielmente, adequadamente na encarnação do Senhor. O primeiro livro escolhido, portanto, é 1 João, um que desde já vale a pena dizer,
ele foge dos padrões. Logo de cara, perceba, ele não se submete à estrutura usual de uma epístola, com autor, destinatário, saudação, destinatário, conclusão. João vai direto ao ponto. Embora o seu nome não seja mencionado em todo o livro, é muito claro que ele foi o seu autor, aquele que escreveu o material. Afinal de contas, o livro se utiliza de um estilo e vocabulário próprios, bastante presentes no chamado quarto evangelho. A mesma coisa acontecendo aqui, com expressões repetidas, como verbo, consolador, verdadeiro, princípio, trevas, filho unigênito, salvador do mundo, nascido de Deus. Foi João, aquele que escreveu 1 de João. A tradição concorda com isso, através de antigos pais como Policarpo, Orígenes, Eusébio, Papias, todos eles atribuindo a autoria a João e dizendo uma informação importantíssima. Em determinado momento, aquele da sua escrita, ele estava em Éfeso, uma cidade importante na Ásia, trabalhando como um presbítero daquela igreja local. Os antigos pais falavam de tempos sombrios enfrentados por aquela comunidade, com o crescimento, a importunação de alguns inimigos da fé, que se levantavam e pregavam uma versão adulterada da encarnação do Senhor. O seu líder era um homem chamado Cerinto, o qual, nas palavras de Irineu de Alexandria, preste atenção, representava Jesus como não tendo sido nascido de uma virgem, mas como sendo filho de José e Maria, segundo o curso comum da geração humana, enquanto que era, não obstante, mais justo, prudente e sábio do que os outros homens. Além disso, depois do batismo, Cristo desceu sobre esse Jesus, em forma de pomba, vindo do Supremo Regente, depois proclamando o desconhecido Pai e realizando milagres. Mas por fim, Cristo separou-se de Jesus. E então Jesus sofreu e ressuscitou, enquanto Cristo permaneceu impassível, visto que era um ser espiritual. Resumindo tudo aqui, havia uma crença pregada por esse Cerinto, grande opositor da cidade de Éfeso, daquela igreja, de que Jesus e Cristo eram entidades distintas, que Jesus era apenas um homem, e que Cristo, no caso divino, desceu sobre Jesus no momento do batismo, o dando condições para realizar o seu ministério, mas se afastando dele no momento da morte na cruz do Calvário. Uma heresia nociva. E desde já nós podemos inferir a partir deste contexto e das palavras do livro, que o propósito principal da escrita na mente do autor era proteger a igreja desse ensino falso, dessa versão adulterada da encarnação, assim protegendo e fortalecendo o povo de Deus, os irmãos daquela igreja, chamados afetuosamente, em vários momentos do livro, de meus filhinhos. Ele faz isso de forma amorosa, ensinando a doutrina correta para fortalecer os irmãos. Penso que nós podemos copiar um pouco aqui o intuito do João, para também trazer aplicações para a nossa comunidade. Repetindo, nós também fortalecemos a nossa fé e somos protegidos ao entender apropriadamente, fielmente, a encarnação de Cristo. Essa é a nossa grande mensagem de hoje. O que nos leva à pergunta: o que é que nós devemos entender fielmente sobre a encarnação? Quais são as coisas peculiares da doutrina bíblica que não podem passar despercebidas deste momento de pregação? Acompanhe comigo em primeiro lugar, versículo de número 1. Nós precisamos entender que a palavra da vida é o eterno que se fez carne. Essa é a primeira coisa que vai nos proteger e fortalecer a nossa fé. Entender que a palavra da vida é o eterno que se fez carne. Olhos no texto, percebam como ele começa com tudo.
o que era desde o princípio. O que era desde o princípio. Essa é uma expressão muito repetida nas cartas joaninas, mas também empregada em outro livro de sua autoria, o Evangelho segundo João. Eu peço que você até mantenha os dois textos em suas aberturas em disposição, para que você possa perceber a quantidade de paralelos que existem. Lá, o apóstolo diz: no princípio era a palavra. No princípio era o Logos. Traduzimos isso por verbo ou palavra, um termo da língua grega cheio de significado, com dois grandes panoramas. O primeiro deles, mais predominante, vem da cultura do próprio João, que era judeu. Lá na teologia do Antigo Testamento, o Logos, a palavra, dizia respeito a toda a atividade de Deus, seja na criação ou na sustentação do mundo. É por isso que o autor aos Hebreus registra que pela fé nós sabemos que o universo foi formado pelo Logos, pela palavra de Deus. Deus fala e as coisas acontecem. No princípio era essa palavra de Deus. O segundo background vem da cultura e da influência gregas, que exercia grande impacto naquele mundo helenizado do primeiro século. O Logos, segundo os filósofos, significava o princípio impessoal e fundamental que governava todas as coisas, de onde tudo é derivado. Para alguns, esse Logos é o ar, para outros é a água, é a terra, mas para o escritor bíblico, o Logos é uma pessoa, é Cristo. No princípio é a palavra, é o Logos. Assim como lá no Evangelho, agora em sua primeira carta, o evangelista reforça a doutrina da eternidade do Filho. Porque o Filho, o Logos, a palavra, está para antes do tempo, pois ele é, de fato, o Criador do tempo. Dentro das nossas possibilidades de compreensão humana, João escreve que o Logos, a palavra, desde o princípio já era. Ou seja, já existia continuamente, antes mesmo da convenção temporal que nós chamamos de início. A palavra sempre existiu e desde o início permaneceu existindo. Esse que era desde o princípio é destacado pelo apóstolo tanto no seu evangelho quanto aqui em sua carta como Deus que se encarnou. E aqui nós paramos para observar como o autor está tocando na ferida dos opositores da fé, porque aqueles entendiam que a encarnação era apenas aparente. Eles negavam que Deus havia se feito carne. Na cabeça deles não entrava o ensinamento de que o ser supremo espiritual poderia condescender estando em forma carnal, porque a alma era boa, o corpo não. O corpo era desprezível, sendo então a encarnação coisa da mais absurda possível. Eles eram docéticos, imaginando que a encarnação era apenas aparente. Parece que ele é Deus, porque ele é prudente, ele é justo, ele é sábio, ele é melhor que os outros. Mas ele não é Deus, coisa nenhuma. Então veja, o interesse de Cerinto e dos seus colegas era reinterpretar a fé de acordo com as filosofias correntes do seu tempo, mesmo que isso custasse eliminar um dos grandes pilares da nossa fé, um dos grandes dogmas, que é a encarnação. Só que o apóstolo João tem uma resposta boa para isso aí, irmãos. Acompanhem comigo. Uma resposta irrefutável. O que era desde o princípio. O Logos eterno de Deus, o agente da criação, o sustentador do mundo, o princípio fundamental que governa todas as coisas, é o mesmo que nós ouvimos. Vimos com os nossos olhos, contemplamos e as nossas mãos apalparam. Deus cabe em mãos.
Eu concordo com John Stott quando ele assevera que o Verbo se fez carne e assim se apresentou aos sentidos mais elevados dos homens. Vamos por parte. Em primeiro lugar, ouvimos. João diz que ouviu o Logos de Deus, a palavra encarnada. O tempo verbal utilizado é o perfeito do grego, que indica uma ação completada no passado, que continua tendo efeitos no futuro. Ele está dizendo, em outras palavras, que ouviu em primeira mão Jesus pregar. Ele ouviu Jesus falar sobre o reino de Deus com seus ouvidos. Ele ouviu das bocas do Mestre os ensinamentos sobre o amor ao próximo, o perdão dos pecados, a ressurreição dos mortos. Uma ação passada, mas que continuou com seus efeitos, porque ele nunca se esqueceu daquela voz. Em segundo lugar, ele diz, nós também vimos o mesmo intuito com o tempo verbal é empregado. João está dizendo que foi testemunha ocular do verbo que se fez carne. Nós vimos, eu e os apóstolos, nós vimos a aparência física do Senhor. Pedro, Tiago e João, especificamente, viram o Senhor transfigurado, cheio de glória. Uma ação completada no passado, mas que jamais saiu da cabeça deles. Porque esse olho é irmão desse aqui. E essa visão jamais poderia ter sido esquecida. Por isso disseram, em forma até teatral, nós contemplamos o Senhor da glória. Nós vimos o grande espetáculo, o grande drama do mundo. O próprio Deus se fazendo carne, habitando conosco, vivendo conosco. Nós somos seus espectadores. E por fim, nós também apalpamos o seu corpo. Detalhe importante, porque os adversários poderiam dizer que o que eles ouviram, na verdade, eram vozes interiores. O que eles contemplaram e viram, na verdade, eram alucinações. Mas havia essa última carta na manga, em relação ao toque físico no corpo do Cristo ressurreto. Como Tomé o fez no final do Evangelho de João. E aqui não é simplesmente um toque qualquer, como um toque na ferida mencionado. A palavra grega traz a ideia de apalpar, como uma pessoa com deficiência visual faz, cuidadosamente investigando para ver se é aquilo mesmo. É por isso que ele diz com propriedade, foram as nossas mãos que tocaram no Senhor da glória. Juntando tudo, o grande presbítero João, o discípulo a quem Jesus amava, estava cravando com diversas evidências que a encarnação do Logos não era um mito, não era algo aparente, como pregado por aí, mas era um fato histórico, presenciado por ele e seus colegas. E contra isso não havia argumento de jeito nenhum. É por isso que ele conclui dizendo isto, melhor traduzido como isso, o que foi já falado no passado, proclamamos a respeito da palavra da vida. Nós pregamos que o Deus se fez carne. Nós pregamos que fomos suas testemunhas, nós tocamos no Senhor, o enxergamos, o ouvimos. Esse é o conteúdo da nossa pregação, a palavra da vida. Mais do que uma mensagem, nós pregamos uma pessoa, porque em última instância, a mensagem e a pessoa não podem ser separadas, cada um explica a outra. A mensagem sobre Jesus é intimamente relacionada a quem Jesus é. Deus eterno, palavra da vida que se encarnou. Essa não é apenas uma doutrina solta para nos dar deleite mental, irmãos. É uma doutrina que fortalece o nosso coração, que protege a nossa igreja. Mas em segundo lugar, versículo 2, também somos protegidos e fortalecidos, entendendo que a palavra da vida nos dá a vida eterna.
Essa palavra veio e rompeu no tempo e no espaço, com um propósito claro: nos dá a vida eterna. Aqui temos a continuidade do seu raciocínio, ainda que pegando uma diferente estrada, num novo pensamento conectado com o anterior. Ele afirma que a vida se manifestou, tratando o substantivo vida como um sinônimo de palavra da vida, versículo 1. A palavra da vida se manifestou. E isso de uma vez apenas, num momento específico, uma ação única no passado, a entrada do eterno no tempo e no espaço. Sobre essa manifestação da vida, da palavra da vida, do Logos, que é Cristo, João relata, nós a vimos. Os apóstolos viram a Cristo, eles andaram com Cristo, eles ouviram a Cristo, eles tocaram em Cristo. Eles perceberam que Cristo tinha cheiro de gente, que Cristo sentia dor como gente, que Cristo chorava como gente, mas também notaram que Ele era sapientíssimo como Deus, que Ele era glorioso como Deus. Mas não ficaram apenas com aspectos externos, tudo isso que viram, que perceberam, que tocaram, testemunharam. A palavra aqui, testemunharam, diz respeito a um envolvimento pessoal, a uma intimidade adquirida. Quando a gente fala de testemunho na Bíblia, ou estamos falando de um testemunho verbal, isto é, a pregação, nós falando sobre Cristo, ou estamos falando de um testemunho de vida, de algo que nós fazemos enquanto cartas vivas do Senhor. João está dizendo aqui que testemunha com a vida, e não necessariamente com a palavra. Ele traz à tona um envolvimento de autoridade, de experiência, porque ele se envolveu intimamente com a palavra da vida. Eles não só tinham informações acerca do Cristo, eles não só tinham as doutrinas corretas acerca da encarnação, eles tinham Cristo em seu coração. Eles guardavam Cristo interiormente como seu Salvador, e não apenas em um momento singular da vida, mas constantemente. Diferente daqueles heréticos que uma vez eram parte da igreja, mas depois abandonaram a crença no Deus encarnado. Pense no privilégio dessa revelação em primeira mão que João e os apóstolos receberam. Estando com o Senhor dia após dia, um verdadeiro privilégio, revelação em primeira mão. Mas perceba, essa revelação não foi restrita a esse primeiro grupo. É por isso que nós lemos e proclamamos a vocês a vida eterna. Nós tocamos, nós ouvimos, nós contemplamos, mas isso que nós recebemos, proclamamos a vocês. João era pregador, ele tinha um conteúdo em sua proclamação para as igrejas do primeiro século. Que conteúdo era esse, irmãos? A vida eterna. Não pense você aqui simplesmente na qualidade da vida, como ser bom existir para sempre. Não pense nem mesmo na bonança ininterrupta que não vai se acabar. Tudo isso faz parte. Mas vida eterna aqui, mais uma vez, é um sinônimo de manifestada vida, de proclamada vida, de logos, de palavra da vida. Portanto, a palavra proclamada, a vida pregada, o logos anunciado é Cristo Jesus. O eterno que se fez carne, que se deu a si mesmo por nós. Os apóstolos não inventaram essa mensagem. Eles não criaram isso do nada, eles simplesmente repassaram aquilo que receberam. Porque o que receberam foi revelação. Porque essa vida eterna não é fruto do esforço do homem. A vida eterna, que é o presente gratuito em Cristo Jesus, não vem nem mesmo por operação dos apóstolos. A vida eterna estava com o Pai,
e nos foi manifestado. Paralelo inegável com o primeiro e segundo verso do Evangelho de João. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ele estava com Deus no princípio. E no verso 14, aquele que é a palavra se tornou carne e habitou entre nós. A origem e o pertencimento da vida eterna são de Deus. A própria vida eterna é o nosso Senhor. Se entendemos isso, que a palavra se fez carne e se deu a si mesmo por nós, nós somos fortalecidos em nossa fé. Somos protegidos pelo Senhor. Terceiro e último lugar, versos 3 e 4. Também somos fortalecidos, protegidos pelo Senhor, entendendo que a palavra da vida nos dá comunhão e alegria plenas. Entendendo que a palavra da vida nos dá comunhão e alegria plenas. Vejam que algumas expressões são repetidas aqui. O que vimos, ouvimos, vocês já sabem, tudo isso relacionado à proclamação. Mas veja, essa proclamação não é uma pregação por si só. Ela visa alcançar certos objetivos, 2, para ser mais específicos, já anunciados: comunhão e alegria. Em primeiro lugar, o intuito da pregação do presbítero João é para que haja comunhão entre ele, os apóstolos e os leitores da carta. Vocês já sabem o que é comunhão. Já temos falado muito sobre isso aqui. Longe de ser algo relacionado a divertimento, lazer, programação informal. Comunhão é compartilhamento. 19 usos no Novo Testamento, sendo a maioria deles relacionado a dinheiro, a posse. Nós compartilhamos o que nós temos uns com os outros. Mas cuidado, nem sempre é essa a interpretação correta em todos os textos. Aqui em 1 João não estamos falando de posses. Não estamos falando de compartilhamento de dinheiro. Precisamos de muito cuidado. Porque nas palavras do reverendo Augustus, a comunhão que João tem em mente é principalmente a unidade doutrinária entre os seus leitores e os apóstolos com respeito à pessoa e à obra de Cristo. Aqui, irmãos, comunhão é o que nós chamamos de comunhão dos santos. É crença compartilhada. A crença correta, fiel, apropriada na encarnação do Verbo. Essa harmonia doutrinária, diz João, é a base para a verdadeira comunhão. Porque ela só é possível entre os santos, daí comunhão dos santos. A nossa comunhão com os homens dentro da igreja só é possível porque nós estamos comungando com Deus. João completa, a nossa comunhão é com o Pai em relação a esse ensino. A nossa comunhão é com seu Filho Jesus Cristo, a palavra da vida, a vida eterna, a vida manifestada. Esse é o plano do Deus Trino e Eterno. A vinda dele mesmo, encarnado na pessoa de Jesus, para salvar o seu povo. Em segundo lugar, temos a outra razão da proclamação, assim como um dos grandes motivos da formulação deste livro inteiro. Escrevemos estas coisas, diz o autor, tanto o que já foi discutido, quanto o que há de se discutir no livro. Escrevemos tudo isso para que a nossa alegria seja completa. Espero que você não tenha passado batido do pronome nossa, que foi utilizado aqui. João escreve tudo isso para que a nossa alegria seja completa. O que nos leva a entender que há uma necessidade no apóstolo. Ele também precisa de alegria, não é apenas o crente comum que está congregando na igreja. O apóstolo necessita de alegria. Sobre isso comenta Colin Kruse brilhantemente. O autor reconhece que a sua própria alegria em Cristo não pode ser completa se seus irmãos crentes, pelos quais ele sente responsabilidade,
estão em perigos de se afastar da verdade ao se envolverem em outra comunhão. A comunhão de Cerinto, a comunhão do evangelho adulterado, da mensagem herética sobre a encarnação da palavra da vida. Passada a exposição, irmãos, como viveremos? Como responderemos a isso aqui? O que dizer, o que fazer, o que pensar diante do texto que nós temos em mãos? Será que tudo o que nós aprendemos aqui é coisa do passado, que não tem a ver com a nossa vivência hoje? Bem, eu penso que antes de tudo, uma questão urgente a ser considerada é notar o perigo, atual também, de se reinterpretar a fé de acordo com as filosofias famosas do nosso tempo. Isso também acontece hoje. Nos tempos de João, o gnosticismo estava crescendo, se iniciando. E talvez você pense que eu estou viajando na maionese ao fazer uma aplicação dessa. Mas as pessoas continuam tentando descobrir o que é o cristianismo ou interpretar o que é o cristianismo com base nos pensamentos que permeiam a nossa realidade hoje. Jesus é apenas um grande exemplo ético a ser seguido. Jesus é só um grande mestre, muito prudente, muito justo, muito sábio. Podemos aprender muito dele. Jesus, na verdade, é apenas um espírito elevado. A sua missão era somente libertar os pobres da opressão social. Jesus veio mesmo para te ensinar a amar mais, a se aceitar mais, a desfrutar a vida sem preocupação alguma. Jesus quer te fazer rico. Não, Jesus ele é coisa usada apenas para oprimir a liberdade das pessoas. E assim, de forma bem sutil, liberais, materialistas, pós-estruturalistas, gnósticos, consumistas, continuam até hoje mentindo ao povo de Deus. E o pior de tudo, irmão, é que às vezes isso chega dentro das nossas comunidades de fé. É aí que entra a necessidade da doutrina correta, a importância da confessionalidade, de compreender bem, conforme as Escrituras, a nossa regra de fé infalível, o que de fato Deus nos ensina. É por isso que a disciplina eclesiástica é importantíssima, porque não dá para tolerar algo que destrói a igreja do Senhor. Um pilar da nossa fé como a encarnação do Verbo. Nós precisamos de proteção, nós precisamos de fortalecimento da doutrina correta. Por isso clamo à igreja, voltemos à Escritura. Nós não podemos interpretar a nossa fé com base no que simplesmente homens dizem e constroem por aí. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que Cristo é a palavra encarnada. Nós confiamos no testemunho dos apóstolos, porque tudo isso é inerrante. A doutrina certa. Com a adição, irmãos, da experiência pessoal. E aqui há um toque importante que precisa ser feito mais uma vez. Porque as pessoas acham que dentro de igrejas reformadas não há espaço para a experiência. Não há espaço para o encanto, não há espaço para o choro, para a prostração diante do Senhor. Teologia reformada é coisa da mente, doutrina é coisa do intelecto. Não, meu irmão. A doutrina doce da Escritura nos desce ao coração, é mais doce do que o mel. Igreja reformada não é somente. É verdade que nós não podemos ouvir a voz literal de Jesus, mas quando abrimos a Escritura Sagrada, Deus abre a sua boca. É verdade, meu querido irmão, que nós não podemos ver o corpo físico de Jesus como João, mas como mesmo falou, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. É verdade, nós não podemos tocar a carne de Jesus hoje, mas podemos ser tocados por sua mão, através do Evangelho da Graça pregado domingo após domingo. Podemos participar dos sacramentos que nos lembram que o seu corpo foi partido por nós. E com essa doutrina correta,
doce que nos desce ao coração, nós somos fortalecidos na fé. Nós somos protegidos pela graça de Deus. Nós nos mantemos firmes, recebemos o ensinamento e agora nos comprometemos em repassá-lo, porque a palavra da vida se fez carne e habitou entre nós. A vida se manifestou e nós proclamamos essa vida eterna aos quatro cantos desse mundo. Nem sempre temos as melhores palavras. Os argumentos às vezes fogem da nossa boca, mas certamente podemos testemunhar com a vida, como mártires da nossa experiência pessoal. Eu era cego e agora vejo. O Senhor transformou o meu coração. Eu sou uma carta viva do Evangelho de Jesus. Porque a experiência pessoal é importante também. Doutrina é importante também. Mas em última instância, irmão, o que nos protege, o que nos fortalece não é o que nós sentimos. E também não é o que nós sabemos. Tudo depende de Deus. A nossa fé é uma religião revelacional. Depende inteiramente de Deus se manifestar, da palavra se fazer carne, da vida ser manifestada, da vida eterna nos encontrar. Porque por conta própria nós não temos condições de acessar o eterno. É impossível desfrutarmos de um relacionamento com o Deus Supremo por nossos esforços intelectuais. É inconcebível que achemos a Deus através de buscas incessantes de misticismo. Nós não vamos encontrá-lo. Porque os apóstolos também estudaram, gastaram seu intelecto nas escrituras hebraicas. Os apóstolos tocaram, apalparam, contemplaram, ouviram. Mas o ponto decisivo que os fortaleceu, que os promoveu vida eterna, foi a manifestação da mesma. Ninguém pode encontrá-la. Ela se faz conhecida. Ninguém pode vê-la por conta própria. Ela se faz vista, conhecida unicamente por revelação. Em outras palavras, nós só conhecemos a Deus porque Deus decidiu se revelar. Ele fez isso através da criação, quando formou todas as coisas de acordo com sua infinita sabedoria. Nos deu pistas para que nós pudéssemos conhecê-lo, mas por conta do nosso pecado, que nos vem à mente apenas uma pequena porção de conhecimento, de que existe um Deus poderoso, com alguns atributos. Nós entendemos, irmãos, sim, que existe um Deus, mas isso é insuficiente, porque Deus precisa ser compreendido de maneira mais apropriada. É por isso que em sua infinita sabedoria também, o Deus Trino, Criador e Redentor do mundo, aplicou o seu plano ao enviar o seu Filho unigênito à cruz do Calvário. Aquele que é a expressão exata do seu ser, a fim de que, como mesmo João pontua, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso nos é dado por revelação. Essa vida é manifestada em nosso coração. Esse é o presente de Natal. E se Deus hoje está revelando isso claramente a você, meu querido, pela primeira vez, se hoje você está percebendo que há um convencimento do seu pecado, da justiça do porvir, da justiça de Deus, se hoje Deus está te mostrando a beleza incomparável de Jesus, há Natal em sua alma, a vida sendo manifestada, louve ao Senhor por isso, e junte-se a nós em comunhão e alegria plena. Porque nós podemos dizer em comunidade, por causa da vida manifestada, eu tenho comunhão com Deus e contigo, meu irmão. Nós nem sempre concordamos com todas as coisas, porque a igreja verdadeira é tomada de gente de todo jeito, diferente em todos os aspectos, muitas denominações, preferências das mais variadas. No entanto, nós somos um. Nós cremos numa coisa só. Nós temos crença compartilhada. Comunhão dos santos. Que comunhão é essa?
creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo, cremos na Santa Igreja Universal, cremos na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Nós cremos na vida eterna, a palavra da vida. Amém. Se todos crescem nisso, irmãos, na profundidade do ensino, haveria alegria plena, desfrute eterno, ininterrupto. Mas sejamos honestos, infelizmente desvios acontecem. Eu não estou falando apenas de desvios de comportamento, todos nós temos. Mas entenda, desvios de comportamento sempre são desvios doutrinários, porque a raiz do pecado é incredulidade, é a crença adulterada, a crença errada em Deus e na sua obra. Nós dizemos crer no Espírito Santo, mas às vezes confiamos no nosso taco. Nós afirmamos crer na remissão dos pecados, mas nos prostramos várias vezes diante da culpa. Nós defendemos que Deus, o Pai, é todo-poderoso, mas questionamos se isso é verdade no momento da calamidade. Nós falamos que cremos na Santa Igreja Universal, mas nos rebelamos diante da orientação pastoral, de não namorar ou casar com descrente. É por isso que nós necessitamos uns dos outros. É por isso que precisamos de confessionalidade e disciplina bíblicas. Precisamos do irmão que se entristece quando nós nos desviamos. Nós precisamos do irmão que não sente uma alegria completa quando vê a gente caído, quando vê uma crença errada. Precisamos do presbítero que nos chama afetuosamente de meu filhinho. No começo do ano eu estive lendo um livro que me abençoou sobremaneira, irmãos. O nome dele é História Eclesiástica, de um pai da igreja chamado Eusébio de Cesareia, século IV. E ele registrou em seu livro, capítulo número 23, uma memória transmitida desse João aqui. O presbítero, o autor de 1 João. Conta-se que em determinado momento, em Éfeso, ele batizou um jovem que era muito vil, um grande pecador conhecido na cidade. Ele viu uma transformação do Senhor na vida daquele sujeito. Batizou o rapaz, ficou feliz com os seus primeiros avanços, mas precisava prosseguir a sua missão de pregação em outros lugares. Assim falou com a liderança daquela igreja, para que tomassem conta do garoto, para que o ajudassem no discipulado. O problema é que João se foi. E esses líderes que ficaram baixaram a guarda. Não tiveram tanto cuidado como deveriam. Então o jovem passou a ser seduzido pelo pecado. Começou a andar com más companhias e se viu envolvido com roubos naquela região. Ele sabia que em sua consciência ele estava pecando, que os seus atos eram graves, que seus crimes eram sérios, mas infelizmente, por falta de maturidade, imaginou que não tinha volta, que Deus não o aceitaria novamente. Ele passou a perder a esperança na misericórdia de Deus. E aí, julgando-se perdido para sempre, mergulhou de vez no crime. E como Eusébio descreve, ele se tornou o chefe criminoso do tempo, ousado, violento, truculento entre todos os outros. Só que depois de algum tempo, o apóstolo João retornou a Éfeso. Tomou nota daquilo que tinha acontecido com o rapaz que ele batizou. Ficou triste em ver a comunhão perdida. Rasgou as suas vestes e pediu rapidamente que um cavalo fosse dado para que ele corresse atrás do esconderijo do sujeito. Isso foi feito. João pegou o cavalo, correu até o esconderijo, lá no momento específico, encontrando um monte de ladrões
que tentaram prender o presbítero escritor de 1 João. Ele não resistiu, mas pediu que pudesse encontrar o líder daqueles ladrões. Isso foi concedido. Lá estava diante dele o jovem de pé, armado até os dentes, até que ele avista João se aproximando de si, o reconhece e então sai correndo cheio de vergonha. O apóstolo, com seus 70 ou 80 anos, se esquece da idade e o persegue ferrenhamente, gritando com todas as forças: por que foges de mim, meu filhinho, desarmado e ancião? Não temas, ainda tens a esperança da vida. Eu darei contas de ti a Cristo. Se necessário, suportarei de bom grado a morte, como o Senhor sofreu a morte por nós. Por ti darei a vida. Levanta, crê, foi Cristo quem me enviou. Nesse momento o jovem parou, baixou a sua cabeça, soltou as armas e começou a tremer e a chorar copiosamente. Ao que João o abraçou, escutou os seus pecados confessados e viu o jovem batizado de novo, desta vez com lágrimas. E o resto eu deixo com Eusébio. João, comprometendo-se, assegurando-lhe sob juramento que ele iria encontrar o perdão do Salvador, ajoelhou-se diante dele, beijou-lhe a mão direita e o levou de volta para a igreja, intercedendo por ele com orações abundantes, lutando junto com ele com jejuns contínuos. Não se afastou até reintegrá-lo à igreja, provendo um grande exemplo de verdadeiro arrependimento. Porque João queria alegria completa. Porque João se entristeceu com o pecado do seu irmão. Essa é a nossa disposição também, irmãos. Quando vemos desvios doutrinários e, por conseguinte, comportamentais uns dos outros. É assim que nós cuidamos uns dos outros, chorando, jejuando, correndo atrás do irmão, dando a nossa vida em sacrifício por ele. Bem, eu sei que é isso que quer a palavra da vida, o verbo de Deus, Jesus Cristo, o eterno que oferece eternidade, o Senhor que se revelou, aquele que oferece satisfação, comunhão plena. Essa palavra da vida é definida pelo apóstolo Paulo como o Evangelho de Deus, como a vida manifestada por João, como a palavra da vida, a boa notícia personificada que veio para seres humanos pecadores, caídos, desviados, como você e como eu. Foi uma desobediência contra essa palavra da vida que nos custou o Éden, a própria presença de Deus. É essa palavra da vida, Jesus, justo juiz, que julgará o mundo por seus pecados, e nós não temos forças para escapar disso, porque todos nós traímos a Deus, mas louvado seja o seu nome, porque foi a respeito dessa palavra da vida que Deus falou e apontou, desde os profetas, os eventos, as pessoas do Antigo Testamento, quando prometeu que um Salvador viria nos redimir. Pois bem, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e esse Verbo condescendeu, esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é um fato histórico. Essa não é uma historinha para colocar a criança para dormir. Esse é o Evangelho, a boa notícia de Deus, que coloca criança, adolescente, jovem, adulto e idoso para acordar. Então hoje que ouçamos a sua voz, que possamos olhar com os nossos olhos espirituais e contemplar por sua graça a beleza incomparável daquele que era desde o princípio, a palavra da vida, o nosso Senhor Jesus, o Deus que se encarnou, o nosso Natal. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos respondê-lo com gratidão no coração e com louvor em nossos lábios.